Bem-vindos ao Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje vou fazer com vocês uma breve análise sociológica de um país que passa por uma certa crise de identidade. Então, se você gostar, coloque aqui o seu joinha, se inscreva no canal e vamos falar sobre o Chile, nossos irmãos chilenos. Então, alguns pontos aqui iniciais para situarmos com relação ao Chile. Uma área de 757 mil quilômetros quadrados, de uma maneira bastante peculiar, tem mais de 4 mil quilômetros de norte a sul, é um país realmente peculiar nessa questão da geometria, digamos assim. Se formos comparar 757 mil quilômetros quadrados, eu escolhi aqui, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que é um estado bastante grande, né, na Federação Brasileira. Então, o estado do Mato Grosso são 903 mil quilômetros quadrados. Então, nós estamos aí na mesma faixa, o Chile com 757 mil quilômetros e Mato Grosso, apesar da geometria do Mato Grosso, ele parece um pequeno trapézio, 900 mil quilômetros quadrados. Né? Não é uma área pequena, não é uma área pequena. Não é à toa que no Chile a densidade populacional está em torno de 22 habitantes por quilômetro quadrado, que é baixo. Uma população estimada aqui para 2022 de 18,2 milhões de habitantes. Então, são poucas pessoas pela área, realmente pela área do Chile. Agora, vejam a expectativa de vida. Expectativa de vida praticamente 80 anos, 79,7 anos. Analfabetos, 1,1% de analfabetos. Praticamente aí seria aí 6, 7 vezes menor do que no Brasil. Renda per capita, aí que vem a questão. É uma das maiores rendas per capita da América Latina, 16 em torno, estou arredondando aqui, 16 mil dólares ano. O Brasil está hoje ali em torno de 8.500 dólares por ano. Essa é a diferença de você ter praticamente 220 milhões de habitantes quando você compara com um país de 18 milhões de habitantes. Qualquer coisa de riqueza você divide pelo número de habitantes e dá uma renda per capita gigantesca. Se vocês colocarem numa tabela os menores países do mundo, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, várias ilhas, por aí vocês verão um PIB per capita gigantesco. Mas de qualquer forma o Chile está ali com 16 mil dólares por ano de renda per capita e um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, bastante alto, em torno de 0,85. Muito bem. Por que eu estou colocando aqui o Chile com uma certa crise existencial? Porque eles estão discutindo uma nova Constituição. Mais ou menos como foi aquele processo na Constituinte ali, eleita no Brasil em 1986, e houve uma característica. Houve uma eleição e os deputados ali já se tornaram deputados constituintes. Né? E aí eles levaram 1987 todo discutindo, chegaram até 1988, no final de 1988 o Ulisses Guimarães foi um dos parlamentares que simplesmente disse, olha, colocou o chamado pé na porta e falou assim, não é possível, vai completar 2 anos e vocês simplesmente não chegaram numa redação. Toda a esquerda progressista no Brasil, aliás, tão retrógrada, né, que mesmo naquela época o mundo já caminhando para o fim da União Soviética, eles ainda pensando, né, em vários partidos ali, né, bastante caricatos, né? E deu no que deu a tal da Constituição Cidadã. E o Chile caminha mais ou menos para isso, uma Constituição que coloca todos os direitos. Aí vem uma divisão realmente entre aqueles divisão irrestrita e divisão restrita, como diz o George Soros no livro O Conflito de Visões. Porque no caso aqui do Chile, em 2021, foram eleitos 155 constituintes. Já existiam lá um número de parlamentares, mas foram escolhidos especificamente para a discussão da Constituição, 155 constituintes, inclusive dividiram de maneira igual homens e mulheres e tal. Também teve os indígenas, assim. Então eu peguei uma matéria exatamente de maio de 2021, que eu guardo realmente esse tipo de coisa para fazer uma confrontação futura. Então vamos acompanhar aqui. Naquele momento, a maior parte dos constituintes são formados em direito, apesar de que não pertencem
a maior parte a qualquer partido, né? E também nunca atuaram como políticos, né? Isso tem um desdobramento, né? De você pegar pessoas que, inclusive, em 2021, na estatística, eles tinham ali em torno de 45 anos. Então, vamos dizer, quem nasceu ali de 1975 a 1980, que já é uma época de final ali de Guerra Fria e tal, mas eles não acompanharam isso. Então, eles não têm nenhuma experiência histórica do que era o mundo de Guerra Fria, não têm nenhuma experiência parlamentar e são realmente jovens em termos de vivência, né? E naquele momento, em 2021, eles colocavam várias questões, como não, a gente vai mudar as regras do Banco Central aqui do Chile, o próprio Tribunal Constitucional, que é equivalente à Suprema Corte, nós vamos alterar, né, totalmente. Então é sempre aquela ideia progressista, né? Você simplesmente anula o que veio do passado, você tem sempre uma visão irrestrita do ponto de vista, não, se a gente quiser, a gente consegue fazer e tal. E na época toda a mídia, toda coisa dizendo, não, que maravilha, uma Constituição, né? Nossa, super, Constituição do século XXI, né? Mudando também a forma de votação. No Chile, para as leis serem aprovadas, sempre tem que haver 2/3 de aprovação, e eles querem maioria simples. Também, na época, diziam, não, para que Câmara e Senado? Vamos constituir uma Câmara só, unicameral, né? Assim, né? Mas há coisas interessantes aqui, né? No ano passado, então, eles diziam o seguinte, que eles, por exemplo, eles diziam assim, que o Estado garanta igualdade de acesso às fontes de energia renováveis, limpas, verdes, não poluentes e de baixo custo. Eu queria realmente ver quais são essas fontes de energia que ao mesmo tempo cobrem tudo isso aqui, que são limpas, verdes, não poluentes e de baixo custo, né? Por isso que eu digo que a Constituição Cidadã é cheia de direitos, direito disso, direito daquilo, sem dizer como que você conseguir, que é a visão irrestrita. Na visão restrita, você está restrito às condições materiais, às condições financeiras, intelectuais, temporais. Então você faz aquilo que é possível naquele momento. Agora, na visão irrestrita do progressista, tudo é possível, basta você sonhar, dar as mãos como sonháticos, né? E aí tá tudo certo. Inclusive, eles diziam aqui no ano passado que a questão da diversidade no Chile, a diversidade cultural, né? Então eles achavam que também haveria na nova Constituição uma definição de um país como um Estado plurinacional. Uma coisa realmente, um Estado plurinacional. Muito bem, isso é de 2021. Numa matéria agora, dias atrás, do Financial Times, fazendo uma análise, já se passaram mais de 9 meses da tal Constituinte chilena, e eles têm o prazo até julho para finalizar o texto, né? Isso já está dado na legislação que foi aprovada quando da votação para os constituintes. Eles tinham um ano, 12 meses para encerrar o texto até julho. Em setembro, 4 de setembro, é feito um plebiscito onde a população chilena simplesmente ela aprova a nova Constituição ou ela não aprova. Se ela não aprovar, continua valendo a Constituição desde 1980, que é a Constituição atual do Chile. O que seria um desastre para os progressistas, inclusive para o presidente Boric, que está dando grande ênfase a essa mudança desde o ano passado, a sua plataforma de campanha. Então, veja algumas coisas que o Financial Times ele coloca aqui. A ideia de elaborar uma Constituição do século XXI para o país latino-americano nasceu da onda da revolta popular contra a desigualdade e a má qualidade dos serviços públicos. Interessante, né? Reclamar da má qualidade dos serviços públicos num país de 18 milhões de habitantes, com índice de desenvolvimento humano, com o PIB per capita que eles têm. Imagine, se eles estão reclamando da qualidade do serviço público, imagina realmente em outros lugares. Quer dizer, veja que
o ser humano ele nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. Então, mesmo numa sociedade chilena, né, com 18 milhões de habitantes, com PIB per capita de 16 mil dólares, né, que se sente assim, um pedacinho da Europa, né? Tanto é que eles nunca pretenderam entrar para o Mercosul, eles estão virados para o Pacífico, né? Então eles olham para o mundo com outro olhar, né? A Cordilheira dos Andes colocou o Chile ali, não, nós estamos olhando para o Pacífico, não estão olhando para o resto da América Latina, né? Então é bem interessante, porque o Financial Times coloca assim: agora, passados 9 meses do início do processo, esse idealismo choca-se com a realidade dos complexos procedimentos da redação da nova carta, que é o que eu digo para vocês do comportamento irrestrito. Então, você fica debatendo todas as ideias, podemos fazer tudo e tal, mas sem fazer o como. Como que nós vamos chegar até lá? Né? Então, enquanto a visão restrita diz, olha, nós temos que fazer isso, um tijolo em cima do outro, não é a situação ideal que nós gostaríamos, daí o tal do idealismo, certo? Vamos deixar o idealismo e vamos para uma coisa prática, certo? Gerações futuras virão, governantes virão, né? E em cima dos tijolos assentados aqui nós faremos assim, que é uma visão bastante pragmática dos americanos quando se juntaram ali depois da independência. Isso é uma visão bastante pragmática, simplesmente uma reunião de 13 colônias muito pobres que lutaram ali por 5 anos contra a Inglaterra, o maior exército em termos bélicos, a maior marinha sem dúvida do mundo na época, e eles conseguiram vencer, mas eles continuavam 13 colônias bastante pobres, mas eles foram pragmáticos, né? Vamos fazer o que é possível, vamos atrair cérebros para a América e vamos construir o nosso lar. Se eles tivessem aquele idealismo dos jacobinos da Revolução Francesa, os Estados Unidos teriam caído no caos, apesar deles estarem muito próximos ali aos eventos da Revolução Francesa, né? Então, é bastante interessante que, por exemplo, os debates das discussões da Constituinte chilena também são transmitidos pela TV. Então, um dos pontos que o Financial Times aponta aqui é que realmente os debates acalorados, né, acabam enfastiando a sociedade chilena, que fica vendo nesses últimos 9 meses, é como a gente tem que acompanhar aquelas coisas enfadonhas do Supremo Tribunal aqui no Brasil, né? Sabe, tem o capinha, vem o capinha, coloca, sabe, aquela coisa toda. Então, você tem que ficar acompanhando aquilo. Veja se a Suprema Corte Americana tem esse tipo de comportamento midiático, né? Mas então, eles optaram, então eles têm pela transparência, então tem toda aquela filmagem. E é claro que os constituintes ali ficam muito arraigados, né? Aquelas ideias e tal, e acaba dando no que dando. Eles estão simplesmente girando em círculos, já passaram 9 meses, e eles não conseguem chegar no texto final. Então, por exemplo, aqui é citado que em janeiro passado, durante quase 2 dias, o grupo que estava em discussão, porque eles têm sete grupos temáticos, né, que apresentam as propostas para aquele colegiado 155, né, eles não conseguiram chegar a um consenso sobre quem indicar como presidente da Assembleia. Quer dizer, em 2 dias, nem isso eles na época, em janeiro, tinham conseguido. Quer dizer, levaram 2 dias discutindo quem é que ia ser o presidente, né. E aí, algumas pessoas que estão ali, alguns cientistas políticos chilenos, dizem assim: a sensação é de que estamos elaborando um novo contrato social. Veja a pretensão, um novo contrato social, né? Não uma carta magna, não. Então, essa é a visão irrestrita. Eles querem reescrever a sociedade chilena, né? Como se aquilo ali que você tivesse escrito simplesmente transforma a sociedade, só porque você escreveu, essa é a visão irrestrita, né? E aí é interessante, porque é escrito por pessoas de todas as esferas da vida para que possamos viver melhor juntos. Então, de novo, aquela visão idealista e tal, né? E aí, nós temos, por exemplo, assim, o presidente Boric, 36 anos, recém-eleito, dentro dessa plataforma progressista,
O Boric nunca foi realmente um político, foi só um ativista estudantil, né? E o problema de não ser político é que a política é a arte do possível. Então você sabe muitas vezes que você tem que recuar, que o seu oponente não é inimigo, é um adversário, mas você tem que muitas vezes fatiar aquilo ali. Não, vamos ver o núcleo daquela discussão, não podemos, não, sabe? Então, um cara desse não, simplesmente não tem nenhum tato realmente político para entender. Para ele é branco ou preto, né? O mundo se resume ao lado do bem e o lado do mal, né? E aí ele sempre vai te cobrar para que lado você está, né? Então, olha lá, o Boric, por exemplo, ele prometeu na campanha um crescimento mais verde e inclusivo por meio do aumento do papel do Estado na economia, que já é péssimo, né? Toda vez que o Estado põe a mão na economia, realmente ele se dá mal, porque ele não tem o DNA para gerenciar absolutamente, mas o Boric lá está dizendo que ele quer o crescimento mais verde e inclusivo. Essas questões vagas, essas coisas são sempre interessantíssimas, né? E olha, só que veio a pandemia, agora o conflito ali, Rússia e Ucrânia, a inflação em março, anualizada no Chile, chegou a 9,4%. É a maior inflação desde 2008. Então a chapa lá do Boric também está fritando, porque muitos chilenos estão dizendo, mas e aí, faça alguma coisa. Então é muito bom enquanto você está em campanha, você está só com ideias, né? Só com ideias. A realidade, infelizmente, é mais triste, né? Do que simplesmente as propostas de campanha, né? E como eu já falei, se a Magna chilena, essa proposta for rejeitada em 4 de setembro, volta a prevalecer a Constituição de 1980, que eles têm não, isso foi de uma época, né? Como aconteceu com o Brasil, né? A gente já tinha a Constituição ali de 67, né? E aí quando veio a Constituição de 88 parecia que sendo uma mudança, mas ela já nasceu velha, né? Como eu disse, sempre que o mundo estava caminhando para o fim ali da ruptura da União Soviética, e essa Constituição brasileira ela já nasceu totalmente velha, né? Ela inclui itens, né? Totalmente assim bizarros, né? Se a gente for ver o que ela pretende e tal. Então é uma peça de ficção, realmente uma peça de ficção. E aí um dos cientistas políticos aqui dizia o seguinte: ela parece uma lista de desejos para o Papai Noel. Eu achei ótima essa frase. Você faz a lista para o Papai Noel dos presentes que você quer e põe lá naquilo, né? Naquilo que você deseja. Aí o grande risco para o Chile é que se a pletora de direitos e deveres algumas vezes conflitantes não for clara, as decisões de investimento estrangeiro poderão ser adiadas. Porque eles estão se metendo também em nacionalizar todos os minerais do Chile. O Chile é um grande produtor de minério, e aí que vem um grande problema do Chile. Ele não entendeu, a população não quer entender que o Chile não produz chip, né, para foguete. Ela não produz tecnologia de alta complexidade. É um país que ainda extrai bastante carvão, chumbo, magnésio, lítio, né? Produz vinho e tem o turismo. Então, são produtos de baixo valor agregado. Então, você não consegue, mesmo com 18 milhões de habitantes, você não vai ter o PIB, por exemplo, de uma Suécia que tem 10 milhões de habitantes. Veja que a Suécia produz aviões de alta complexidade, como o Gripen, né? Já a Saab, né? A Volvo, que está na Suécia, as empresas, a Ericsson, né? Sueca, são 10 milhões de habitantes, mas com uma produção de alto valor agregado. Então, o que o Chile vai acabar, finalmente, aqui, tendo que entender de um jeito ou de outro, é que, olha, vocês estão virados para o Pacífico, nunca tentaram se integrar com esse lado da América Latina, certo? Nem com a Argentina, nem com o Paraguai, nem com o Bolívia, nem com o Brasil, isso é fato, né? E simplesmente os produtos que vocês vendem têm um valor agregado baixo. Hoje podem ser copiados em vários lugares do mundo, muitos lugares do mundo produzem vinho. Os minerais, eles têm um prazo de validade, né? E o Chile vai provavelmente continuar convivendo simplesmente com a questão da produção de vinho e do turismo eventual que tem ali. Então a sociedade chilena, no meu entender,
ela está surfando numa imaginação sociológica de algo que eles na verdade não podem ser, né? E isso serve de bastante exemplo para a sociedade brasileira. Ela é muito mais complexa, muito mais heterogênea, tem problemas da magnitude de poucos países no mundo, né? Que são países com população acima de 200 milhões, e nós vamos ter que encarar ou a visão irrestrita, que tudo pode, tudo tem direito, Constituição cidadã, ou a visão restrita e irmos construindo o país tijolo a tijolo.